O dia 14 de julho foi eleito como o Dia Mundial da Liberdade de Pensamento. Qual é a sua opinião sobre datas comemorativas como esta? Bom, datas comemorativas me fazem pensar em coisas como Dia dos Pais, Dia das Mães, que são muito comerciais, né? Então, claro que as datas comemorativas são importantes, por exemplo, Consciência Negra, Liberdade de Pensamento ou de Imprensa, né? Porque, enfim, acabam sendo datas nas quais essa questão se debate talvez um pouco mais claramente. Mas eu não sei também se não são uma forma de dar a entender que um dia basta, né? E que os outros dias não são importantes. Então, tem alguma restrição a essas datas, embora uma data como essa, Liberdade de Pensamento, não se torne, assim, eu espero, comercial ou fundamentalmente comercial. Em sua opinião, no Brasil, todos têm o mesmo direito de manifestar o pensamento? Qual tipo de correlação de forças deve ser buscado para que exista aqui, de fato, liberdade de pensamento? Bom, a primeira parte da pergunta eu responderia não. Evidentemente, muita gente está fora, se não da possibilidade de pensar por conta própria, pelo menos de expressar essa sua visão, seu pensamento, suas opiniões. Mas suponho também, eu acho que, enfim, tenho certeza, de que esse pensamento não é individual, é um pensamento de grupos. São grupos, igrejas, partidos, ideologias, eventualmente profissões, até gênero, né? Enfim, se busca cada um desses grupos tenta encontrar uma forma mais homogênea, ou relativamente homogênea, de pensamento sobre um conjunto de questões que eles são afetas e que, de certa maneira, os opõe aos outros, vistos como contrários ou diferentes, ou talvez mesmo contrários ou diferentes, como às vezes ocorre, né? Então, acho que há uma ampla desigualdade numa sociedade como a brasileira, isso é muito visível, né? Embora hoje muita gente diga que por causa das redes sociais, etc., muita gente tem mais acesso tanto à informação quanto à possibilidade de expressar suas ideias do que antigamente, ou do que antes, quando esses meios não existiam. Digamos que, de certa maneira, se pode dizer que essa liberdade está aumentando de alguma maneira. Mas ela também é muito controlada, há muitas tentativas de reprimir, de controlar, ou mesmo de combater. Nas próprias redes sociais, os grupos se combatem duramente. Como estimular a liberdade de pensamento nas salas de aula? Eu não sei se há propriamente uma receita, mas eu diria que o básico, o fundamental, é você apresentar textos ou ler textos com pontos de vista divergentes sobre um tema qualquer, de história, de geografia, de direitos humanos, ou uma questão política, econômica, digamos, do dia, da época, do ano, caso isso seja tematizado na escola, que isso não seja feito de maneira homogênea, né? Apresentar só um ponto de vista, só de um jornal, só de um editorial, ou só de um articulista. É pelo menos dois pontos de vista, talvez três, talvez cinco, quanto mais melhor. Depois permitir ou criar condições para que haja um debate sobre essa questão, para que os vários pontos de vista emerjam, apareçam, também que se fundamente um pouco, né? Porque às vezes a pessoa é contra ou a favor de uma determinada coisa, mas não tem muitos argumentos, não tem uma razão propriamente dita, né? Então, acho que o fundamental é estimular a heterogeneidade. No campo político, histórico, ideológico, isso não é muito difícil. Não sei se os livros didáticos fazem isso, acho que fazem pouco, né? Ou eles estão mais de um lado, ou eles estão mais de outro. E no caso da ciência, por exemplo, que aparentemente deveria haver só um ponto de vista, porque ensinamos aquilo que foi descoberto, aquilo que é verdadeiro, talvez o importante fosse contar um pouco a história de cada descoberta, ou de cada período, para mostrar como não havia unanimidade, né?
se pegar, por exemplo, as aventuras de Galileu, digamos assim, né? Ele tinha muitos oponentes, tanto entre os cientistas, os outros cientistas, ou entre os filósofos, entre os intelectuais, quanto por parte da igreja, né? Que se opunha à doutrina, que aqui eu estou simbolizando no Galileu, né? Digamos, uma nova cosmologia, porque ela, em tese, do ponto de vista da igreja, punha em questão dogmas da fé, que podia deixar os cidadãos, os filhos de Deus, né, digamos assim, meio perdidos. Então, acho que contar a história de cada episódio que se estuda é uma maneira de incentivar essa liberdade maior, digamos assim, né? Os professores devem manifestar claramente as suas opiniões políticas, especificamente as partidárias, em sala de aula. Por quê? Eu acho que podem manifestar, mas não fazer disso, digamos assim, uma, uma tarefa, uma questão importante, né? Acho que eles podem dar a entender, ou dizer, pô, ontem aconteceu tal coisa, eu não gostei, eu sou contra, sou a favor. Mas eu acho que isso não deve virar uma pregação, isso que é o fundamental. E o que eu estou dizendo vai na mesma direção do que eu falei a propósito da questão da liberdade de pensamento. Vários pontos de vista, ler sobre vários pontos de vista. Não, se um professor comenta um evento político, por exemplo, que tenha ocorrido na semana ou no final de semana, e sobre o qual ele tem uma posição, eu não vejo por que ele não possa expressar a sua posição. O que ele não pode é fazer disso uma arma de poder, digamos assim, né? Obrigar todos os alunos a pensar da mesma forma, colocar isso numa prova e considerar errada a resposta de quem disse uma coisa diferente, ou só porque é diferente, né? Eu acho que eles podem, né? Não há problema nenhum em os alunos saberem quais são as posições políticas, ou até outras, né, do professor, em sua opção sexual, por exemplo, né, se houver. Não há por que esconder, desde que... Então, acho que é um exercício de liberdade, né, exercício de liberdade, de respeito pelas opiniões diferentes. Agora, o que o professor tem que saber, o que eventualmente pode não ser muito fácil para ele, é que os alunos podem ter outras opiniões, expressá-las com a mesma liberdade que ele, e ele também tem que respeitar essas posições, como é interessante que os alunos respeitem, e outros professores, né, respeitem a posição desse professor. Nada de quartel, digamos assim, né? Marcha em ordem unida. Tudo isso é muito ruim, né? A uniformidade de pensamento é ruim, a uniformidade de pensamento imposta é pior ainda. Você pode nos contar sobre a época em que foi professor durante a ditadura militar? Quais são as diferenças entre a liberdade de pensamento daquele período e deste? Bom, eu fui professor, digamos, comecei a dar aula em 1970. A ditadura estava a pleno vapor, né? Numa escola de segundo grau, em que eu atuei em 1970, não dava para perceber muito essa questão política, né? Eu dava aula de português, literatura, gramática e tal, a questão não aparecia claramente. A cidade era evidentemente conservadora, lá não tinha PT naquele tempo, né? Nem sei se tinha PMDB, não me lembro mais exatamente como era, mas a questão não se punha. Se punha outras questões, digamos, se eu lesse algum texto de literatura que parecesse às mães das alunas, né, que fosse um pouco perigoso, elas iam se queixar literalmente ao bispo, né? Era ruim, sempre ser controlado é ruim. Mas em 72, 73, 74, eu lecionei numa faculdade no Rio Grande do Sul, e o que a gente não identificava os sargentos na sala de aula, né? Mas a gente sabia que toda sala de aula tinha um militar. Lá tinha um quartel relativamente importante, em Ijuí, no Rio Grande do Sul. E a gente sabia que havia um sargento em cada sala de aula, eventualmente disposto a fazer pequenos relatórios, caso a gente se mostrasse muito subversivo. Eu devo dizer que isso não nos limitava absolutamente, não nos impedia absolutamente de emitir opiniões sobre, enfim, poder ou governos autoritários, a autoridade exercida de maneira dura, de maneira geral, não especificamente sobre... Acho que ninguém dava uma aula especificamente sobre a ditadura então existente no Brasil, né? Mas era sempre um pouco tenso, né? Você saber que você podia ser levado ao quartel, ou que no dia seguinte alguém poderia aparecer para te interrogar. A gente sabia de colegas ou de professores que foram dar cursos lá, por exemplo, desapareceram durante o curso que estavam dando. A gente sabia que eles eram militantes, né? Muita gente da faculdade em que eu trabalhava
tinham sido ou eram militantes, de alguma maneira, não necessariamente em partido político, mas, por exemplo, na cooperativa local, né? Ou manifestando posições em sala de aula, mas era tenso, sempre é tenso, né? Sempre é tenso. A liberdade é um valor super importante, só não reconhece isso quem nunca experimentou viver um período, uma situação em que você não pode dizer o que você pensa. A opinião sempre está presente nos textos acadêmicos e jornalísticos ou existe a imparcialidade? De alguma maneira, a opinião sempre está presente. Nos textos jornalísticos, ela é muito evidente, né? Nos editoriais, mais claramente do que nas notícias, mas as notícias também são muito enviesadas, né? Por exemplo, esses dias eu vi no Facebook alguém comparando duas notícias num jornal, né? A Dilma tem 70% de rejeição e o Temer 13% de aprovação. Bom, é uma maneira estranha de apresentar dois dados, né? Podia apresentar os que reprovam a Dilma, os que aprovam a Dilma, os que reprovam o Temer e os que reprovam o Temer. Mostrar 70% contra e 13% a favor, mesmo que o leitor não seja idiota, e ele descubra que 13% a favor não é lá essas coisas, é evidentemente uma notícia que de alguma maneira favorece o Temer e desfavorece a Dilma. Os jornais estão cheios disso o tempo todo, né? Seja por casos como esse, que põe um peso diferente na notícia, seja pelo fato de que noticiam algumas coisas e não noticiam outras, né? Por exemplo, se o jornal noticia que talvez o sítio que o Lula frequenta no final de semana seja suspeito de alguma maneira, que aqueles pedalinhos que custaram R$ 4.000 e tal. Se o jornal fica 10, 12, 15 minutos falando disso, evidentemente essa é uma notícia contra o Lula, né? E se não se fala, por exemplo, do triplex da Globo, né, do qual a gente fica sabendo pelas redes sociais, evidentemente isso mostra que há uma parcialidade na notícia, mesmo que aquilo que a notícia diga sobre o sítio do Lula, ou do filho do Lula, seja verdadeira, mesmo que tudo seja verdadeiro. O fato de que não se conta o outro lado faz com que o noticiário seja parcial. Os textos acadêmicos, acho que também depende um pouco da área, né, do campo, né? Por exemplo, acho que em genética, em física, em química, há menos opinião do cientista do que num texto de crítica literária, né, de análise de um poema, ou num texto de política, né, de ciência política ou de história. Em química ou em física, a opinião pode estar implícita no fato de que o pesquisador pesquisa um fenômeno e não um outro, né? Por exemplo, hoje quase todo mundo é geneticista, né? Por que a genética tem tanto peso no domínio das ciências biológicas? Isso é, de alguma maneira, uma forma de tomar posição em relação até a fatores econômicos. Não só o que é financiado, mas aquilo que pode decorrer das pesquisas em genética, sei lá, para a agricultura, ou para a melhoria das espécies animais, né, que vamos consumir um dia, frango, porco e assim por diante, né? Então, acho que tem uma política implícita nisso, tipo, eu faço genética, eu faço clonagem, eu faço melhoria de espécies, eu faço plantas mais resistentes à seca. Isso, de alguma maneira, é tomar posição política. Por exemplo, contra os orgânicos, né? Mas é que, evidentemente, ela é menos clara do que quando você discute partido político ou o impeachment, e você toma uma posição sobre o impeachment, e você diz que é um golpe. É por falar nisso, fora Temer, né? Então, estou tomando uma posição agora, né? Claramente. Em seu livro Língua na Mídia, publicado pela Parábola Editorial, você critica os juízos emitidos por profissionais da mídia a respeito da língua. Por que essas opiniões são desinformadas? Bom, para mim isso é uma coisa, é um segredo profundo para mim, né? Eu fico me perguntando por que é que jornalistas, não só jornalistas, outros intelectuais, né? Sociólogos, filósofos, etc., se interessam por N questões, né? Por N questões, de história, sociologia, antropologia, moda, música, etc., etc., e não se interessam por língua, né? O único interesse que eles têm em relação à língua é aquilo que se poderia chamar de gramática. É um pouco espantoso que jornalistas, enfim, jornalistas, fazem um curso superior, alguns deles se tornam, ao longo de 10, 15, 20 anos de carreira, referências na sua área, política econômica, ou política, ou fazem grandes reportagens sobre muitos assuntos, estudam esses assuntos e aprendem sobre eles. Mas sobre língua, aparentemente, eles não têm nenhum interesse.
Eles só se preocupariam, aparentemente, com o que é certo e o que é errado, como eles devem escrever. E quando eles ouvem alguém, ouvem um popular, né, dizendo qualquer forma linguística que não esteja de acordo com o que eles imaginam que deva ser a forma correta, eles põem itálico, põem sic, para mostrar que aquela fala é do povão, não foram eles que escreveram assim. Ou as TVs, por exemplo, quando mostram falas de populares que eles entrevistam, eles põem em itálico, tudo coisas do tipo fazer, né? Eles escrevem lá fazer, o acento no E sem o R no final, e põem em itálico, para mostrar que isso é o cara do morro lá que está falando, é o jogador de futebol que está falando. Há uma incapacidade absoluta na mídia de perceber até mesmo como ela fala. Porque os jornalistas, quando entrevistam outras pessoas na televisão, eles também falam fazer, falar, acabou, findou. é, Eles também falam assim, peixe. Mas quando é o entrevistado do povo que fala peixe, eles escrevem em itálico embaixo da tela para mostrar que o erro é do cara. Eu não consigo entender. Para mim é um segredo total, né, inviolável, absoluto, essa história de por que é que nenhum jornalista leu até hoje um livro sobre dialetologia, variação linguística, sociolinguística. Entender que não é erro, que é uma gramática diferente, que todas as línguas variam. Se eles ouvem ingleses ou americanos de várias regiões do país, eles sabem que eles ouvem um sotaque diferente, eventualmente uma sintaxe diferente. Todo dia eles ouvem pessoas falarem de maneira diferente. Por que não conseguem entender que são duas maneiras de falar, ou três ou quatro, e não que tem um certo e um errado? Para mim é um segredo, um mistério. Publicar pela parábola editorial contribui de algum modo para a liberdade de pensamento no momento que vivemos no país? Bom, publicar é sempre uma forma, uma maneira de você poder falar para. Não se sabe nunca quem, né? Você nunca sabe quem vai te ler e de que maneira você vai ser lido. Publicar pela parábola, para linguistas, pelo menos, é um ganho. Já é começar num patamar, digamos, interessante. Porque a parábola tem um catálogo de linguística, de ensino, de reflexões sobre a diversidade linguística, discurso, sociolinguística, etc., etc., que faz dela uma editora de referência nesse campo. Então, não só, digamos, permite algum tipo de liberdade, que não poder escrever eliminaria, mas também permite dizer, digamos, com toda a franqueza, aquilo que você quer dizer, porque a editora é uma editora comprometida com esses pontos de vista, digamos, ligados a uma melhor educação linguística no Brasil, não só escolar, mas também, em tese, para cidadãos interessados nessa questão. As tecnologias digitais contribuem para a disseminação de diversos pensamentos ou apenas os de uma minoria? Acho que as redes sociais são o lugar em que você pode ver mais diversidade do que em outros lugares, né? Então, se você lê um jornal e se você olha de certos blogs, por exemplo, né, você percebe que há uma liberdade maior nos blogs. Ou, especialmente porque os blogs podem ser comentados. Aqueles que permitem que o leitor comente. Então você pode ver o texto do blogueiro, né, e você pode ver, além disso, os comentários dos seus leitores. Nos jornais isso é muito limitado, porque no dia seguinte à matéria publicada no jornal, você pode ver uma ou duas cartas que falaram dela, e a gente não sabe quantas foram escritas, porque o jornal certamente não pode publicar 200, 300, 400 cartas, se houver, nem mesmo 10. E se houver 9 tomando uma posição e uma tomando outra, talvez o jornal publique uma de cada posição, o que não mostra, digamos, a reação dos leitores. Então, as mídias sociais, as redes sociais, são uma maneira, um lugar, eu comentei isso lá no comecinho, né? São um lugar da diversidade maior. O que não significa uma diversidade muito grande, porque, na verdade, você não tem pessoas falando. Você tem pessoas que pertencem a grupos e que estão falando. Então, muitos dos que pensam a mesma coisa dizem uma coisa muito parecida. Então, você lê N comentários, como 30 comentários, e você vê lá duas posições, ou três posições, e não 30 posições, né? Então, o número de posições que as pessoas têm sobre qualquer coisa é muito menor do que o número de pessoas que existem no mundo ou que estão nas redes tomando posições. Mas é um lugar de liberdade, né? De liberdade.
Eu diria que especialmente liberdade de informação, né? Ou possibilidade de informação. Certos documentos eu só vejo em certos blogs, porque os jornais nunca publicam. De certos políticos mais protegidos, né? Quando há uma denúncia contra eles, os jornais não publicam a documentação que os compromete. E, eventualmente, um blog publica. Ele foi lá no cartório, viu quanto custou tal apartamento, e quanto ele vale segundo o mercado, etc. E ele permite, então, sustentar uma suspeita de que houve subfaturamento, né? Isso eu vi hoje, por exemplo. Não vou falar a propósito de quem, mas eu vi hoje. Aí tem o longo depoimento, depois tem o documento do cartório. Você vê que o cara comprou esse apartamento no ano tal por um valor X. Não é ouvir dizer, ou diria, o suposto delator disse que. Você vê o documento lá, né? E o documento está inteiro, não tem um pedaço dele. Então, há uma possibilidade de informação muito mais interessante do que via jornais e revistas semanais, ou mesmo via TV e rádio, né? Que são muito parciais, eu diria. Na Constituição Federal de 1988, que assegura a liberdade de pensamento, consta que a manifestação de pensamento é livre, sendo vedado o anonimato. Você é a favor do anonimato nas mídias digitais? Por quê? Acho que não, né? Nem do anonimato, nem do nickname, né? Eu acho que a pessoa deve botar a sua cara. Ela quer opinar, ela põe lá o nome dela. Se for o caso, preenche um conjunto de dados, um cadastro, e é ela que está escrevendo, é ela que está falando, né? Acho que a pessoa se esconder facilita, digamos, que ela seja simplesmente agressiva, mal educada ou mentirosa, né? Está de alguma maneira fugindo da possibilidade de a justiça pegá-la caso ela cometa algum tipo de infração grave, né? Então, eu acho que o anonimato não é uma coisa boa, né? Em tese, né? Em tese, o anonimato é sempre um problema. Eu diria, um modo de se esconder, de fazer alguma coisa da qual você tem medo, etc. No entanto, há circunstâncias em que, historicamente, faz sentido, você compreende que as pessoas queiram permanecer anônimas. Não necessariamente não colocando o nome numa rede social, mas, por exemplo, escondendo o rosto numa manifestação, né? Em várias manifestações recentes, de 2013, a gente viu muitas pessoas cobriam o seu rosto. Você poderia dizer, parecem bandidos, porque eles se mascaram como bandidos. Mas talvez eles tenham razões para fazer isso, porque a polícia é muito violenta em N circunstâncias. Então, se você quer ter uma manifestação de rua, que é um direito legítimo, né, você às vezes tem que se esconder para poder fazer a sua manifestação. Então, talvez, em certas circunstâncias, seja possível compreender que uma pessoa publique um texto e não queira dizer que foi ela, porque as coisas não andam muito bem, digamos, para quem tem certas posições em uma sociedade. Mas isso só é defensável quando, do outro lado, são grupos muito autoritários que não respeitam essa liberdade. Porque se todo mundo fosse respeitado pelas posições que tem, não haveria não haveria por que alguém ser perseguido pelas opiniões. Então não haveria nenhuma razão para a pessoa se esconder o rosto ou esconder sua identidade. Círio, você gostaria de acrescentar, mandar uma mensagem para os leitores da parábola? Leiam cada vez mais, né? Ler é bom, né? Já dizia o poeta antigo, né? Leiam de tudo, mas também escolham um pouco o que ler, porque muita bobagem faz a gente também dizer muita bobagem, né? Não vou dizer aqui o que é bobagem, mas todo mundo sabe mais ou menos o que é bobagem, né? Tem uma hierarquia de textos, eu acho, né? Uns que valem mais a pena, outros que valem menos a pena. Leiam, não só para dar um upgrade na parábola, né? Para dar um upgrade na nossa cabeça, na nossa cultura, no nosso país, que está um pouco precisado disso.